Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Deixe aqui, já que você chegou, um comentário, deixe também aí o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos dar início hoje à parte final do devocional com o tema Os 10 Mandamentos. Quando você pensar nos 10 mandamentos, é interessante que você tenha ciência que os 10 mandamentos, eles são para nós. Mas muita gente vai dizer, mas o Velho Testamento, ele não foi substituído pelo Novo Testamento? Sim, vivemos um Novo Testamento, mas a vontade do Senhor a respeito de seus mandamentos não só permaneceu, mas ficou até mais intensa. Vejamos isso na palavra em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em ti. Simplesmente as pessoas imaginam, poxa, eu não sou um assassino, nunca tirei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém, mas aqui há um aperfeiçoamento do mandamento, não matarás, que nós vamos ver hoje, por sinal. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. O que esse aperfeiçoamento ele quer nos mostrar? Perceba que aqui não está sendo julgado somente o ato em si, mas também a intenção. Quem estuda aí direito sabe que quando alguém comete um crime, esse crime ele pode ser culposo ou doloso. Então aí se julga o ato em si, mas também se julga se houve a intenção. Vamos a outro texto. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno, ir para o inferno. Olha também como aqui esse mandamento, não adulterarás, ele é aperfeiçoado. Aquele que olhar. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus não tirou a responsabilidade minha e sua de nós seguirmos os mandamentos do Senhor. E todos esses mandamentos são mandamentos para que nós, o seu povo, não venhamos a pecar. E muita gente fica curiosa nessa questão aqui de se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o. Nossos olhos, eles têm que ser treinados para não pecarmos. Mas caso eles não consigam, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mortificar a minha carne. Eu não aguento, estou passando por determinado local e lá tem algo que eu olho e me faz pecar. Então eu vou ter que mortificar, vou ter que não passar mais naquele lugar. Eu vou ter que agora não simplesmente lutar, vou ter que fugir, vou ter que mortificar, vou ter que cancelar, vou ter que anular a minha carne. Como aquela pessoa que está no vício das drogas, do álcool, e ela precisa ir para uma clínica onde não tem droga, onde não tem álcool, para que ali ela se recupere, ela perca aquela malícia causada pelo vício. E então a Bíblia ela não está incentivando a mutilação ou coisa do tipo, mas sim a mortificação da carne. Num belo dia, uns fariseus, eles estavam testando o Senhor Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre,
Qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui Jesus está fazendo a mesma divisão da lei que Moisés recebeu de Deus. Como assim a divisão? Nós sabemos que quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor pediu para que ele subisse no Monte Sinai e ali o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos. Isso está lá no livro de Êxodo 20, que nós estamos estudando, e foram 2 tábuas. Então, na primeira tábua continham 4 mandamentos e na segunda tábua, que nós vamos estudar ela hoje, tinham 6, formando aí os 10 mandamentos. A primeira tábua, ela falava de mandamentos diretos a Deus. Então, não terás diante de mim outros deuses, não farás imagens de escultura. Então, todos esses mandamentos são concernentes ao Senhor. E a segunda tábua eram mandamentos concernentes ao próximo. Aqui, quando Jesus ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele está resumindo a primeira tábua. E quando ele fala amar o próximo como você ama a si mesmo, ele está falando da segunda tábua. Agora vamos para a segunda tábua e vamos aqui finalizar esse devocional com temos 10 mandamentos. Vamos para onde você já está acostumado aí, Êxodo capítulo 20, agora versículo 12. Primeiro mandamento da segunda tábua é: honre o seu pai e a sua mãe, que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, nesse primeiro mandamento aqui do Senhor, que por sinal é o único mandamento aqui, o primeiro mandamento, com promessa do Senhor, um mandamento que aquele que segue, a Bíblia diz que ele vai ter uma vida longa na terra. Mas vamos falar sobre esse primeiro mandamento: honre a seu pai e a sua mãe. A palavra ela poderia aqui ter falado só o pai, como muitas vezes a Bíblia ela vai ter essa direção para o cabeça, para o líder, mas aqui o Senhor coloca tanto o pai como a mãe na mesma posição de autoridade. Honre o teu pai e a tua mãe. Eu quero hoje, você que é pai, você que é mãe, o seu filho ainda é jovem, ele ainda está sobre a sua jurisdição ali na sua casa. O relacionamento que você tem com o seu filho, a maneira com que o seu filho olha o relacionamento dentro da sua casa, isso vai refletir na vida dele do lado de fora da casa. O tratamento que ele vê dentro de casa, ele vai reproduzir com os amigos, com a professora, com a igreja. Por que que esse primeiro mandamento, ele se inicia falando: honra o teu pai e a tua mãe? Porque é onde tudo começa. O filho que honra o pai e a mãe, ele está preparado para honrar outras pessoas. Mas se ele não honra nem o pai e nem a mãe dele, como ele vai estar preparado para poder honrar a professora na escola, para poder honrar o patrão? E nós estamos vendo a sociedade sendo destruída exatamente nesse primeiro mandamento da segunda tábua. Filhos que, ao invés de honrar, toda vez que você vê um mandamento, você pode inverter esse mandamento. Se aqui está falando honra teu pai e a tua mãe, o que eu não posso fazer? Eu não posso desonrar. Se a Bíblia está dizendo não adulterarás, a Bíblia está dizendo seja fiel. Se a Bíblia está dizendo não roubarás, ela está dizendo você tem que trabalhar para ter o que você precisa. Então, o primeiro mandamento, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Segundo, não mate. Quando nós falamos desse mandamento aqui, é interessante que você não seja superficial. Tudo que alguém possa fazer, que o faça estar envolvido com a morte de alguém, é o descumprimento desse mandamento. Se a gente for pegar a história de Davi, Davi ficou com a mulher do seu soldado
e o Davi ficou desesperado, e o Davi, ele colocou o marido da Betseba, Urias, na frente da batalha. Então ele foi o arquiteto da morte de Urias. Mesmo que não foi a espada dele, mesmo que não foi um ato físico de Davi, ali o Davi, ele participou da morte de Urias. Então a Bíblia está dizendo: não mate, ou seja, promova a vida. Você não veio para trazer morte, mas você veio para trazer vida. Terceiro mandamento: não cometa adultério. Então, nós temos, dentro desse aspecto de adultério, nós temos o aspecto do casamento, porque aquele que é solteiro, ele não vai cometer o adultério. Claro que muitos podem interpretar quando o Senhor vê o seu povo se prostituindo com outros deuses, com deuses pagãos, então ali também é um ato de prostituição espiritual. Mas aqui nós estamos significando esse adultério dentro de um casamento. Fora do casamento, fornicação, prostituição, atos imorais, mas tudo que envolve isso, o Senhor ele está aqui nos deixando bem claro: eu não quero que vocês façam isso. Isso é algo que eu não quero que vocês façam. Então a Bíblia diz: não adulterarás. Próximo, não furte. Então, não furte de quem? De ninguém. Então, nós não devemos furtar. Então, se eu for inverter, eu preciso trabalhar. Continuando, o não furte também, ele serve para o furto, para o roubo, para a sonegação, para tudo aquilo que faz você tirar de alguém algo que não é seu, que não lhe pertence. 16, não dê falso testemunho contra o seu irmão, o seu próximo. O que é não dar falso testemunho? Nesse tempo aqui, nós não tínhamos juízes, tribunais, delegacias, então necessitava simplesmente de duas testemunhas para que alguém pudesse ter decretado ali a sua pena. No caso de adultério, se eu falasse: olha, fulano adulterou, e eu trouxe aqui duas testemunhas que comprovam. Se essas duas testemunhas faltam com a verdade, mentem dizendo ele fez, aquela pessoa seria apedrejada injustamente. Então, dar falso testemunho é quando é solicitado da minha parte a verdade, eu me abstenho de falar a verdade e acabo mentindo, atrapalhando o julgamento, a decisão final, o futuro de alguém. Continuando, 17, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. O que é a cobiça? A cobiça é o início de tudo, porque todo pecado ele começa na mente. Então, cobiçar é querer algo que eu não posso ter, é querer algo que não é para mim. Por exemplo, quando nós vemos aqui: não cobice a casa do seu próximo. Eu não posso querer algo que não é meu. Não cobice a mulher, o servo, ou a serva, ou o boi, ou o jumento. Então aqui a Bíblia está nos ensinando a tomar cuidado com esse desejo desenfreado. Se a tua mente começa a pender para algo que vai te destruir, é hora de você voltar para Cristo, é hora de você trazer os seus pensamentos cativos ao Senhor, se humilhar diante dele e pedir pela misericórdia dele que ele te livre dessa tentação. É claro que são pecados e pecados envolvem tentações e ninguém é forte para resistir ao pecado. Por isso que nós precisamos fugir da aparência do mal, fugir da tentação, fugir de momentos que possam fazer minha carne gritar, berrar e conseguir o que ela quer. Seria sua carne ganhando no grito. Seria colocar um prato de comida, o melhor que a sua carne quer comer diante de você e ela faminta. Então ali com certeza você cai, você peca e depois começa todo aquele processo
da pessoa se sentir mal, da pessoa se sentir indigna. Espero que esse estudo dos 10 mandamentos tenha abençoado você. Quero agradecer a todos vocês que ouvem esse devocional, vocês que a cada dia são usados pelo Senhor para que eu permaneça trazendo todos os dias aqui, quase todos os dias, tem dia que não tem, mas no outro dia eu coloco 2. Eu quero agradecer, quero orar por você, quero pedir ao Senhor que abençoe a tua vida. Você que já enviou esse devocional para alguém e já abençoou alguém com a palavra do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço. Não deixe de dar aqui o seu comentário, não deixe de colocar aqui, seja a sua dúvida, algo que você queira que eu faça.